Sun Tzu foi um general, estrategista e filósofo chinês, e principal nome relacionado à escola militar de filosofia chinesa. Ele é mais conhecido por seu tratado militar, A Arte da Guerra, composto por 13 capítulos de estratégia militar. A arte da guerra representa uma filosofia de guerra para gerir conflitos e vencer batalhas. É aceita como obra-prima em estratégia e frequentemente citada e referida por teóricos e generais, desde que foi publicada, traduzida e distribuída por todo o mundo. Hoje trago vocês 100 frases e citações de Sun Tzu. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. O bom combatente sempre força o inimigo a permanecer passivo e não o deixa ter influência sobre si. Não faça alarde dos seus planos. A defesa é para tempos de escassez, o ataque em tempos de abundância. Não repita as táticas que te fizeram vencer. Deixe que teus métodos sejam regulados pela infinita variedade de circunstâncias. Um guerreiro inteligente é alguém que não apenas vence, mas se sobressai vencendo com facilidade. Permanecer na defensiva indica insuficiência de força. Na ofensiva, uma grande abundância de força. Triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando esperar. As oportunidades se multiplicam à medida que são agarradas. O verdadeiro método quando se tem homens sob as nossas ordens consiste em utilizar o medroso e o tolo, o sábio e o corajoso, e em dar a cada um a responsabilidade adequada. A estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. A tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. Se o inimigo deixa uma porta aberta, precipitemo-nos por ela. A energia é o que tensiona o arco. A decisão é o que solta a flecha. Se as ordens do comando não forem suficientemente claras, se não forem totalmente compreendidas, então a culpa é do general. Mudar os seus movimentos evita que o inimigo preveja o seu objetivo. Há algumas estradas que não devem ser percorridas e inimigos que não devem ser capturados. Há algumas cidades que não devem ser atacadas e algumas ordens do Supremo que não precisam ser obedecidas. Deixe seus planos ficarem secretos e impenetráveis como a noite, e quando atacar, caia como um relâmpago. E como a felicidade pode se transformar na insatisfação, assim como o desespero pode sumir no despertar de uma nova primavera, com cada dia pode nascer um outro entendimento do nosso estado, dos nossos laços e dos nossos objetivos. Evite a força, ataque a fraqueza. Derrotar o inimigo em 100 batalhas não é a excelência suprema. A excelência suprema consiste em vencer o inimigo sem ser preciso lutar. Um soberano jamais deve colocar em ação um exército motivado pela raiva. Um líder jamais deve iniciar uma guerra motivado pela ira. Todos podem ver as táticas das minhas conquistas, mas ninguém consegue discernir a estratégia que gerou as vitórias. A invencibilidade está na defesa, a possibilidade de vitória no ataque. Quem se defende mostra que sua força é inadequada. Quem ataca mostra que ela é abundante. Seja extremamente sutil, tão sutil que ninguém possa achar qualquer rastro. Seja extremamente misterioso, tão misterioso que ninguém possa ouvir qualquer informação. Se um general puder agir assim, então poderá celebrar o destino do inimigo nas suas próprias mãos. É mais importante ser mais inteligente do que o inimigo do que mais poderoso. Comandar muitos é o mesmo que comandar poucos. Tudo é uma questão de organização. Na paz, se prepare para a guerra. Na guerra, se prepare para a paz. Aquele que se empenha a resolver as dificuldades, resolve-as antes que elas surjam. Aquele que se ultrapassa a vencer os inimigos, triunfa antes que as suas ameaças se concretizem. Dominar um batalhão, a companhia ou uma esquadra de 5 homens é melhor do que destruí-los. Para cada vitória, sofremos uma derrota. A evolução do homem passa necessariamente pela busca do conhecimento.
Um comandante militar deve atacar onde o inimigo está desprevenido e deve utilizar caminhos que para o inimigo são inesperados. Não ataque alguém só por estar magoado. Um general não deve colocar suas tropas em campo apenas para satisfazer o seu próprio esplendor. A vantagem estratégica desenvolvida por bons guerreiros é como o movimento de uma pedra rolando por uma montanha com 500 metros de altura. A força necessária é insignificante. O resultado, espetacular. A grande sabedoria não é algo óbvio. O grande mérito não se anuncia. Não há exemplo de nação que se beneficie de guerra prolongada. O lutador inteligente impõe a sua vontade ao inimigo, mas não permite que a vontade do inimigo lhe seja imposta. A vitória é o principal objetivo na guerra, mas o verdadeiro propósito da guerra é a paz. Só mudando a si mesmo, o homem pode mudar o que está à sua volta. Se o pensamento não muda, o que vemos é o que temos visto pelo mundo afora. Um império substituindo o outro e um opressor sentando no trono sangrento de outro opressor. Enquanto o homem não muda a si mesmo, o que vemos é apenas escuridão e ranger de dentes. A água escolhe o seu percurso de acordo com o terreno que atravessa. O guerreiro busca a vitória de acordo com o inimigo que enfrenta. A manobra contribui para a liberdade de ação e reduz as próprias vulnerabilidades. Deixe uma falsa saída ao seu inimigo, pois assim ele não lutará com a força da coragem do desespero. Um hábil empregador de homens usará o prudente, o bravo, o cobiçoso e o burro. O prudente terá prazer em aplicar seu mérito, o bravo sua coragem em ação. O cobiçoso é rápido em tirar vantagens e o burro não teme a morte. Aquele que não realiza planejamento algum terá chances ínfimas de vitória. Os bons lutadores de antigamente primeiro colocavam-se sob a responsabilidade de serem derrotados e depois esperam por uma oportunidade de derrotarem o inimigo. Toda guerra é baseada no engano. Existem 5 perigos que podem afetar um general: imprudência, que leva à destruição; covardia, que leva à captura; temperamento precipitado, que pode ser provocado por insultos; senso cego de honra, que é sensível à vergonha; excesso de solicitude para com seus homens, que os expõe à preocupação e à angústia. Evitar guerras é muito mais gratificante do que vencer 1000 batalhas. Humanidade e justiça são os princípios para se governar a paz. Oportunismo e flexibilidade, por outro lado, são virtudes necessárias para se fazer maior. Se o seu inimigo está seguro em todos os pontos, esteja preparado para ele. O distúrbio vem da ordem, a covardia surge da coragem, a fraqueza decorre da força. Aquele que é sábio e está esperando por um inimigo que não é, será vitorioso. A autoridade é uma questão de inteligência, lealdade, humanidade, coragem e severidade. Um general não deve empreender uma guerra no ataque de ira, nem deve enviar suas tropas no momento de indignação. Entenda que um homem que está enfurecido voltará a ser feliz, e aquele que está indignado voltará a ser honrado. Mas um estado que pereceu nunca poderá ser reavivado, nem um homem que morreu poderá ser ressuscitado. No meio do caos, há sempre uma oportunidade. Não marche, a não ser que tenha vantagem. Não use suas tropas, a menos que haja alguma coisa a ser ganha. Não lute, a menos que a posição seja crítica. Um sábio usa o contra-ataque e iscas para conquistar a vitória. Será vencedor aquele que souber manipular forças tanto superiores quanto inferiores. A garantia de não sermos derrotados está em nossas mãos, porém a oportunidade de derrotar o inimigo é fornecida pelo mesmo. Onde há grandes recompensas, há homens valentes. Se a vitória custa a chegar, as armas dos soldados se tornam pesadas e o entusiasmo deles enfraquece. Não cometer erros é o que dá a certeza da vitória. O líder é o sustentáculo do grupo. Se for forte em todos os aspectos, o grupo será forte. Se está defeituoso, o grupo será fraco. A trégua numa guerra serve apenas para fortalecer o inimigo. Se não é vantajoso, nunca envie suas tropas. Se não lhe rende ganhos, nunca utilize seus homens. Se não é uma situação perigosa, nunca lute uma batalha precipitada. Numa batalha, não encurrale o inimigo.
Deixe sempre uma saída, senão não restará outra alternativa ao não ser lutar pela própria vida. Então cada soldado inimigo valerá por 10 dos seus. Há momentos em que a maior sabedoria é parecer não saber nada. Trate seus soldados como filhos e eles te seguirão a qualquer lugar. Trate-os como filhos queridos e eles darão a vida por você. Aparente inferioridade e provoque a arrogância do inimigo. A rapidez é a essência da guerra. Ganhe vantagem com a falta de preparação do inimigo. Trace o seu percurso por onde não é esperado. Ataque os locais vulneráveis do adversário. Se fazes que os adversários não saibam o lugar e a data da batalha, sempre podes vencer. A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Os que a ferro matam, a ferro morrem. Apresento ao inimigo as minhas forças como se de fraqueza se tratassem, ao mesmo tempo em que transformo suas forças em fraquezas e busco onde mais fraco ele será. Oculto os meus rastros para que ninguém me veja e conservo-me calado para que ninguém me ouça. Quando o comandante demonstrar fraqueza, não tiver autoridade, suas ordens não forem claras e seus oficiais e tropas forem indisciplinados, o resultado será o caos e a desorganização absoluta. Se quisermos que a glória e o sucesso acompanhem as nossas almas, jamais devemos perder de vista os seguintes fatores: a doutrina, o tempo, o espaço, o comando e a disciplina. A habilidade de alcançar a vitória mudando e adaptando-se de acordo com o inimigo é chamada de genialidade. A vitória está reservada para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças. Um chefe que é capaz deve fingir ser incapaz. Se está pronto, deve fingir-se despreparado. Se estiver perto do inimigo, deve parecer estar longe. Diante de uma larga frente de batalha, procure o ponto mais fraco e ali ataque com a sua maior força. Não é preciso ter olhos abertos para ver o sol. Nem é preciso ter ouvidos afiados para ouvir o trovão. Para ser vitorioso, você precisa ver o que não está visível. A qualidade da decisão é como a garra de um falcão, que lhe permite atacar e destruir a sua vítima. Se a luta assegura a vitória, então você deve lutar, mesmo se o governador o proíba. Se a luta não garante a vitória, então você não deve lutar, mesmo por ordem do governador. Quando as ordens são razoáveis, justas, simples, claras e consistentes, há uma satisfação recíproca entre o líder e o grupo. A arte da guerra nos ensina a não confiar na probabilidade de o inimigo não estar vindo, mas sim na nossa própria prontidão para recebê-lo. Não sobre a possibilidade de ser atacado, mas sim no fato de que fizemos a nossa posição inatacável. Somente quando você conhece todos os detalhes da condição do terreno, que você pode manobrar e lutar. Os guerreiros vitoriosos vencem antes de ir à guerra, ao passo que os derrotados vão à guerra e só então procuram a vitória. Será vencedor aquele cujo exército estiver imbuído do mesmo espírito de ânimo em todas as suas patentes. Conheça o inimigo e a si mesmo e você obterá a vitória sem qualquer perigo. Conheça o terreno e as condições da natureza e você será sempre vitorioso. Os que ignoram as condições geográficas, montanhas e florestas, desfiladeiros, perigos, pântanos e lamaçais não podem conduzir a marcha de um exército. Manobrar um exército é vantajoso. Manobrar uma multidão indisciplinada, perigoso demais. Com numerosos cálculos pode-se obter a vitória. Teme quando os cálculos forem escassos, e com poucas chances de vencer tem aquele que nunca calcula. Ao buscar a vitória, não é hábil deixar de ultrapassar o que todos já sabem. Guerreiros vitoriosos vencem primeiro e em seguida vão para a guerra, enquanto guerreiros derrotados vão à guerra em primeiro lugar para depois buscarem a vitória. Será vencedor aquele que souber quando lutar e quando não lutar. Na guerra, portanto, faz com que seu grande objetivo seja a vitória e não longas campanhas. Seja rápido como um trovão, que retumba antes que se tenha podido tapar os ouvidos, e veloz como um relâmpago, que brilha antes de ter podido piscar. Conheces teu inimigo, e conhece-te a ti mesmo. Se tiveres 100 combates a travar, 100 vezes serás vitorioso,
Se ignoras teu inimigo e conheces a ti mesmo, tuas chances de perder e de ganhar serão idênticas. Se ignoras ao mesmo tempo o teu inimigo e a ti mesmo, só contarás teus combates por tuas derrotas. O medo é o verdadeiro e único inimigo. E lembre-se, você é o seu próprio general. Então, tome agora a iniciativa, planeje e marche decidido para a vitória. Bom, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo a verdadeira arte da guerra, para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo meu e ativa o sininho de notificações. Portanto, até breve, meu irmão, e até breve, minha irmã.